Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental, um papo muito legal sobre o El Niño. O convidado de hoje é o Dr. Paulo Artacho, professor titular da USP, um renomado físico brasileiro, e ele também é membro do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Para começar essa conversa, Dr. Paulo, seja muito bem-vindo e a gente gostaria de saber o que é o El Niño. Olha, o El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado por um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico em uma grande região entre a América do Sul e a Austrália. O El Niño ele é reconhecido, pelo menos ao longo dos últimos 150 anos, é um fenômeno climático que tem impactos sobre a distribuição de massas de ar em todo o planeta, não só na América do Sul. E esse El Niño, apesar de ser um fenômeno natural, ele está sendo intensificado pelas mudanças climáticas, porque os oceanos como um todo também estão sofrendo um processo de aquecimento global rápido, assim como a atmosfera, e isso está fazendo com que os oceanos já estejam 1 grau acima do que eles estavam algumas décadas atrás, e isso turbina esse El Niño, né, vitamina esse El Niño, como a gente coloca, para tornar esses processos naturais cada vez mais fortes. Doutor, a gente está sendo inundado com muitas informações sobre o El Niño, mas de forma pragmática, né? As pessoas perguntam, né? Como que o efeito El Niño, né, consegue alterar, né, o regime de chuvas e as secas? Bom, para você ter uma ideia do tamanho do que vem a ser o El Niño, as águas do Oceano Pacífico estão, em média, 2 graus mais quentes numa área do Oceano Pacífico que é basicamente 4 vezes a área do Brasil. Então, você imagina o impacto disso, né? A quantidade de energia armazenada num oceano 2 graus mais quente numa área tão grande. Esta energia é suficiente para alterar a circulação atmosférica. Então, o El Niño altera, por exemplo, de onde vai massas de ar, quanto de vapor d'água são transferidos de uma região a outra, e isso causa secas e causa inundações. Doutor, e pensando, né, no El Niño, para deixar bem claro para quem está nos escutando, né, quais são os efeitos? A gente consegue elencar aqui todas as consequências do El Niño? Olha, os efeitos no Brasil em particular, que eu acho que esse é o maior interesse, são muito bem conhecidos, na verdade, pela ciência, pela história dos últimos El Niños. São secas intensas na Amazônia, no Nordeste, no Brasil Central, chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no sul do Brasil, e também observamos o aumento de ondas de calor no Sudeste brasileiro, São Paulo, Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro. Isso é o que tem caracterizado os últimos 3 El Niños, que foram El Niños bastante fortes, o último deles em 2024, que levou aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, que levou à quebra da safra agrícola brasileira e assim por diante. Então, os impactos vão ser muito significativos. Ninguém tem dúvida disso. Doutor, e fazendo uma conexão aqui com várias conversas que nós já tivemos aqui dentro do Arena Ambiental, né? A gente teve uma conversa muito bacana com o Dr. Lincoln Alves, do INPE, né? E ele falou sobre cenários futuros, né? E pensando sobre El Niño e cenários futuros, né, a gente consegue fazer uma projeção, né, não só para esse ano, mas para os anos que virão, né, sobre como estará os efeitos ou El Niño no futuro? Olha, não, nós não sabemos exatamente como pode vir ser a frequência e a intensidade dos El Niños do futuro, porque o clima está num processo de mudança tão rápido que os modelos climáticos estão tendo dificuldades em
fazer previsões confiáveis nesse novo clima que a gente tem hoje. Então, claro que a gente tem alguma confiabilidade, mas, na verdade, as mudanças climáticas estão trazendo enormes desafios na previsão do tempo e também do clima. Nós vemos isso o tempo inteiro. Então, é difícil a gente fazer previsões. Alguns modelos indicam El Ninhos mais fortes, El Ninhos mais frequentes e com impactos cada vez maiores sobre a Europa, sobre a América do Sul, sobre a Oceania, sobre as monções da Índia e assim por diante. Então, mas os modelos estão sendo aprimorados para melhorar as previsões futuras sobre o impacto do El Niño. Doutor, quando eu escuto falar em El Ninho, né, eu também correlaciono com cidades resilientes, né? E estamos falando de um El Ninho muito forte, né, para esse ano. A gente tem que começar a se preparar, as cidades estão preparadas, né, para o El Ninho que vai vir esse ano? É muito claro que as nossas cidades não estão preparadas. O último El Niño de 2024 mostrou um despreparo completo da sociedade brasileira para eventos climáticos extremos. E, basicamente, nós não mexemos muita coisa desde 2024 até agora. Temos ótimos planos sobre adaptação climática, em particular uma plataforma do Ministério da Ciência e Tecnologia chamada Adapta Brasil. É uma excelente plataforma e esta plataforma está no papel ainda, porque, obviamente, acabou a consulta pública sobre essa plataforma alguns meses atrás. Mas o Brasil tem que acelerar em muito a implementação de medidas que possam efetivamente proteger a população, adaptando ao novo clima, que já mudou e vai continuar mudando no futuro. Então, isso traz prejuízos sociais, econômicos, patrimoniais, particularmente da população mais pobre, da população mais vulnerável. Então, eu acho que é fundamental a sociedade brasileira e os governos municipais, estaduais e o governo federal realmente implementar medidas concretas de proteção da população em relação à adaptação ao novo clima. Doutor, você falou em adaptação. A gente falou de consequência. É possível a gente reverter os efeitos do El Ninho? Como que isso seria possível? Não existe isso, né? Os efeitos do El Niño, por exemplo, de enchentes no Rio Grande do Sul, vão ocorrer de qualquer maneira. O que nós podemos fazer é adaptar a nossa sociedade para diminuir os impactos que esses eventos climáticos extremos têm na nossa sociedade. Então, por exemplo, os impactos econômicos do agronegócio são altos, né? A queda da produtividade agrícola é muito importante. Veja que as chuvas no Rio Grande do Sul em 2024 basicamente arrasaram as culturas de arroz do Rio Grande do Sul, né? Isso tem um impacto na segurança alimentar, tem um impacto econômico para o Brasil muito forte, né? Então, o que nós podemos fazer é nos adaptarmos a este novo clima, tomando medidas de prevenção a esses eventos climáticos extremos. Então, por exemplo, nas nossas grandes cidades, reprojetar as redes de drenagem, já que enchentes nessas nossas cidades que são impermeáveis com pouquíssimas áreas verdes vão se tornar cada vez mais importantes. E é um conjunto de medidas que depende de cada localidade. Não se adapta um país com dimensões continentais como o Brasil de uma vez só. Cada estratégia de adaptação depende de ações locais, de cada prefeitura ou de ações regionais, no caso dos estados e das regiões brasileiras. Doutor, escutando atentamente, né?
Mas eu gostaria de fazer uma correlação, né? Pedir que você faça uma correlação, né? Sobre eventos climáticos extremos, né? E El Ninho, né? Eles são correlações ou é consequência um do outro? E também, né? O El Ninho ou eventos climáticos extremos, eles estão correlacionados com a emissão de efeitos de gases e desmatamento, por exemplo? E não há a menor dúvida que o principal motor das mudanças climáticas é a queima de combustíveis fósseis. Enquanto a gente não acabar com a exploração e o uso de combustíveis fósseis, nós vamos continuar como sociedade agravando a questão das mudanças climáticas. Isso a ciência já alerta há muito tempo, né? Então, não há milagre nessa questão. Nós temos que acabar com a queima de combustíveis fósseis se quisermos construir uma cidade, uma humanidade, uma sociedade mais resiliente, tanto nas cidades quanto no campo. Então, desse ponto de vista, é fundamental que a sociedade brasileira faça o que a gente chama a transição energética. Ou seja, você deixe de usar combustíveis fósseis para usar energia renovável e que no Brasil temos vantagens enormes, como, por exemplo, o uso de álcool como biocombustível, a exploração de energia solar e eólica, onde o Brasil tem um dos maiores potenciais de geração de energia barata e sustentável, sem emissões de gases de efeito estufa, em sua enorme área, em particular no Nordeste, em toda a área costeira do nosso país. Então, nós não temos tempo a perder, temos que arregaçar as mangas e trabalhar na direção da construção de uma sociedade mais resiliente às mudanças do clima e trabalhar internacionalmente para que não só o Brasil se livre dos combustíveis fósseis, mas todos os países do nosso planeta sigam uma rota de sustentabilidade e não uma rota de degradação climática e ambiental. Doutor, novamente, né? Eu escutei atentamente e passa por transição energética. Mas combater, né, o aquecimento global e usar uma estratégia como transição energética custa dinheiro. Quem que financia toda essa transição? O Brasil é a nona maior economia do planeta. Nós não somos um país pobre, nós somos um país de renda média, né? Ou seja, não é uma questão de falta de recursos financeiros. Claro que uma transição energética nunca vai ocorrer da noite para o dia, mas a gente já observa claramente, por exemplo, no setor de transporte, né, a substituição de veículos movidos a motor a combustão interna, que queimam gasolina e diesel, por veículos elétricos. Essa transição está ocorrendo em todo o mundo, e em particular no Brasil, esta transição que vai reduzir em muito as emissões de gases de efeito estufa, já está ocorrendo, né? Claro que incentivos governamentais nessas épocas de transição são sempre necessários, mas nós temos benefícios enormes para a sociedade brasileira. Por exemplo, no Brasil, morrem milhares de pessoas a cada ano pela poluição do ar causada por veículos nas nossas cidades. Com a eletrificação da frota, teremos cidades com um ar muito mais saudável, um ar muito mais limpo, e isto é benéfico para a população como um todo, inclusive reduz os gastos com despesas com a saúde, né? Agora, é evidente que isso não pode ser feito em 1 ano, em 2 anos, mas em alguns setores, como o setor de transporte, o Brasil está indo na direção correta. Também a eletrificação do serviço de transporte coletivo, com nossos ônibus velhos, com alto fator de emissão de fumaça, ônibus a diesel, também está em progresso, com várias fábricas já montando no Brasil, dando empregos aqui no Brasil,
para ônibus movidos a bateria, ônibus elétricos. Então, é um movimento importante que está aumentando de velocidade e é a saída para o Brasil construir uma sociedade muito mais sustentável, com menores emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, com grandes benefícios para a população. Doutor, a gente está chegando ao final e nesse final eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, e voltasse a repetir sobre as consequências para o Brasil. Por exemplo, escassez hídrica, chuvas em determinadas regiões, diminuição da produção agrícola, aumento de preço nos alimentos. Você poderia falar um pouco para a gente? Sim, veja, todos esses efeitos que você colocou estão na berlinda, né? Quer dizer, como possíveis impactos desse El Niño em 2026, nesse ano. O El Niño ainda não se solidificou, digamos assim, ainda não está em sua maior intensidade, isso deve ocorrer lá para o final de setembro, começo de outubro, talvez, né? E esse El Niño vai impactar o clima brasileiro até fevereiro do ano que vem. E nós vamos observar chuvas intensas na região sul do Brasil, nós vamos observar redução de precipitação, de chuva no Brasil central, na Amazônia e no Nordeste, e vamos observar o aumento de ondas de calor no Sudeste brasileiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O que cabe às autoridades municipais, estaduais e o governo federal é efetivamente implementar políticas que ajudem a população a passar por essas dificuldades que serão importantes, né? Então, por exemplo, na questão do suporte à saúde, né? Cerca de 50 mil pessoas já morreram no Brasil ao longo dos últimos 10 anos como consequência das ondas de calor que têm afetado cada vez mais os estados do Sudeste. Ou seja, o SUS e o Sistema Único de Saúde brasileiro tem que estar preparado para lidar com o maior número de pessoas com problemas cardiovasculares, com desidratação, em particular a população mais vulneráveis, os idosos e as crianças, que são basicamente quem mais sente os impactos dessas ondas de calor. E do ponto de vista de enchentes, certamente todas as cidades brasileiras de porte médio e porte grande devem rever todas as suas potenciais áreas de alagamento, que já são monitoradas e indicadas pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Mudanças Climáticas e Desastres Naturais, já são monitorados pelo Adapta Brasil, que mapeia as vulnerabilidades de cada um dos 5.760 municípios brasileiros, e com isso a gente diminuir o impacto do El Niño na população brasileira, que é nossa obrigação como um todo. Doutor, a gente chegou ao final do nosso bate-papo, ele foi rápido, mas eu agradeço demais a vossa disponibilidade, a sua agenda. Espero no futuro, né, poder contar com a vossa presença aqui no canal novamente. Obrigado e até mais. Eu que agradeço, Bruno, sempre é bom falar com vocês.